Burnout é mais ou menos isso. Sua resistência acabou. Você não tem mais resistência para nada. Basicamente, o burnout é esse esgotamento total. O Freud dizia, se o seu passado está te incomodando, ele não é seu passado, né? Virou seu presente. Excesso de passado a gente chama de depressão. Excesso de futuro a gente chama de ansiedade. E excesso de presente a gente chama de estresse. Tanto a depressão, quanto o estresse, quanto a ansiedade fazem parte da sintomatologia do burnout. O Freudenberger, que era um alemão que se mudou para os Estados Unidos, que começa a falar de burnout, porque ele percebe que tem gente que está com uma incidência muito permanente, tanto de ansiedade, quanto de depressão, quanto de doenças físicas, somou tudo, ele falou, peraí, isso aqui está parecendo que tem uma outra coisa mais completa. Mas hoje a gente tem mais tempo e menos tempo ao mesmo tempo. Está no ar mais um Legendários Cast. Esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Por aqui, Marcelo Jansen, ao meu lado, o meu queridão Dr. Robson de Oliveira. Seja muito bem-vindo, queridão. Obrigado mais uma vez aqui, Marcelo, juntos aqui, né, nesse podcast, hoje com mais um amigos nossos, né, e tema relevante, né? Bênção, perfeito, perfeito. O tema hoje é muito relevante também, aqui à minha frente, meu querido Dr. Marco Saito Babá. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado e é sempre um prazer estar aqui, né? Hoje, por demais especial, temos aqui à minha frente pastor Nivaldo Nassif, que também é psicanalista, alguém que tem certamente não só o meu, mas a admiração, o respeito de muita gente, toda a nossa audiência. Para mim é uma satisfação tê-lo aqui conosco, pastor. Uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. E tem uma passagem da Bíblia que diz que o Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Eu estou me sentindo um leãozinho na cova de Daniéis aqui. Gente fera. Estou tremendo debaixo dessa mesa aqui. Eu estou me sentindo muito feliz. Aliás, estou entre os doutores. Quem diria, hein? Quem me viu vendendo mexerica no Guadalupe nunca poderia... Não, nunca fiz, estou brincando. Nunca poderia dizer que eu estaria entre os doutores. Que grata satisfação tenho estar aqui. Mas sim, pastorzão, vamos para cima. Bora. Tema de hoje bastante delicado, importante e, ao meu ponto de vista, muito relevante. Falando hoje sobre burnout. Que situação, que cenário delicado é esse? Então eu quero já lhe pedir, pastor, poderia nos trazer um conceito do que é burnout? Lógico, só deixa eu tirar aqui do meu telefone, que é para ele não fechar aqui a minha cola que ele estava fechando. Perfeito. Muito bem, burnout. O termo em inglês difícil de traduzir, mas é queimar para fora. Né? Quando eu era garoto, a minha mãe falava assim, o chuveiro queimou. Também dizia, o ferro queimou. Na verdade, era a tal da resistência que queimou, né? Sim. Aí você trocava a resistência e resolvia o assunto. Burnout é mais ou menos isso. Sua resistência acabou. Você não tem mais resistência para nada. Meu Deus, é um esgotamento absoluto, tanto do ponto de vista físico como mental. Você começa a viver uma ineficiência, uma incapacidade, se esforçando o dobro ou o triplo e produzindo um terço ou um quarto do que produzia antes. Basicamente, o burnout é esse esgotamento total. A gente tem condições de diferenciar o burnout do que a gente tem conhecido como o estresse do dia a dia, assim, tem como fazer uma diferenciação? Tem um chavão interessante, mas ele tem profundidade. Depressão é um excesso de passado. O Freud dizia, se o seu passado está te incomodando, ele não é seu passado, né? Virou seu presente. Excesso de passado a gente chama de depressão. Excesso de futuro a gente chama de ansiedade. E excesso de presente a gente chama de estresse. Tanto a depressão, quanto o estresse, quanto a ansiedade fazem parte da sintomatologia do burnout. Burnout engloba tudo isso. Então tem pessoas que podem estar depressivas, necessariamente não estão esgotadas. Elas estão num estado depressivo de encolhimento, de desânimo, de tristeza, mas necessariamente não estão esgotadas física e mentalmente. Ainda que, enquanto depressivos, a gente também meio que não quer nada. Não é? Mas pensando nisso, quando que a gente acende aquela luzinha, igual um sinaleiro, a luzinha amarela, para não deixar chegar no vermelho no burnout, assim? Esse espírito de esgotamento. A gente pode ensinar as pessoas sobre isso, especialmente isso acontece muito no mundo corporativo, seja ele corporativo de uma empresa com fins lucrativos, seja ele na corporação religiosa ou na estudantil, na escola.
Em qualquer lugar onde existem pessoas, isso pode acontecer sempre no ambiente do desenvolvimento da sua atividade profissional. Basicamente, o burnout se dá lá. Ele se dá porque você tem uma pressão de longa duração sobre os níveis ou alvos de produção a serem alcançados. Esse é um caminho para você fazer o burnout. Outro caminho é quando você pratica algo que você gosta muito e você desequilibra as outras coisas da sua vida, você pode atingir o mesmo esgotamento fazendo coisas que te alegram. Seria o caso, talvez, dos atletas. O atleta ou de uma pessoa, por exemplo, o pregador evangelista, ele ama evangelizar, o maior dom dele é evangelismo. E ele sai evangelizando pelo mundo, esqueceu que tinha família, que tinha vida física, que tinha que fazer um monte de outras coisas. Então, tudo aquilo que por longo tempo eu me dedico avassaladoramente, eu posso chegar a esse cansaço. Uau! Tudo tem que ter um equilíbrio, então, né? Eu não sei se eu posso problematizar já, mas o senhor está me dizendo, então, que as pessoas que trabalham, inclusive, na igreja... Lógico, é onde mais tem gente com burnout é na igreja. Mas na igreja, e aqui eu não estou falando da PIB, nós vamos falar de religiosidade. Sim. A religião tem preconceitos com enfermidades emocionais. Até bem pouco tempo a gente chamava isso frescura. Ou os crentes, se é crente, Jesus está no coração, ele é a satisfação e o preenchimento de todo o vazio, crente não fica depressivo. Crente não desanima, crente não tem ansiedade. E crente, então aí a gente negava toda essa história na vida dos cristãos. Só muito recentemente, talvez na última década, há uma abertura maior, porque mais crentes são universitários, são doutores, foram para pós-graduação, a cabeça abriu um pouco mais e começou-se a perceber que nós somos compostos de matéria, de mente, áreas cognitivas, pensamento, razão, raciocínio, ideias, sonhos e de emoção. A gente sente emoção. Então, se nós considerarmos o corpo nessas pelo menos 3 dimensões, a sua espiritualidade, a sua vida física, a sua vida mental, que inclui o seu emocional, nós podemos dar um pouco mais de atenção equilibradamente a todas as áreas. O que a medicina vem chamando ultimamente de um approach, o que é isso? De uma pegada mais holística, né? Não só ao físico, mas o emocional que está sendo afetado, ou o emocional que está afetando o físico, as áreas mentais, que tem aí, que preconceitos tem, que traumas emocionais adquiriu. Então, hoje a medicina está procurando trabalhar essa coisa mais holisticamente. Por alguns anos, talvez o doutor aqui me ajude melhor que isso, no início e no meio do século passado, quando as especializações médicas começaram a surgir, a medicina ficou, em algum momento da história, ficou muito setorizada. Né? O médico de dedo esquerdo não cuida de dedo direito. O médico de coração não cuida dos rins. Os rins não cuidam do esôfago. E lógico, é legal. Essa afunilização e tremenda especialização é maravilhosa. A gente sempre quer ir num esperto de, não é? Mas é legal ainda a gente perceber que nós somos um todo. Então, dizer que não tem burnout, ou que é só frescura, ou que quem é de Jesus não tem, é um pouco retrógrado, é falta de conhecimento até da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos convida a ter uma vida emocional saudável em várias passagens dela. Posso depois mencionar algumas. Então, uma das coisas que a gente está vendo é o seguinte, que parece uma doença moderna, né? Mas será que é uma doença moderna ou ela sempre existiu, né? E agora os diagnósticos são feitos e estão sendo criados critérios, né? dentro da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, de fazer um diagnóstico mais bem feito, né? Ou é realmente uma coisa mais moderna? Eu acredito que é um pouco das duas, porque a gente fala, nossa, quanta doença nova. Não, quanta gente morreu dessas doenças que a gente nem sabia que elas existiam. Sim. E estavam matando. Com o avanço da medicina, ela está descobrindo muito mais e prolongando a vida, não é? Hoje a expectativa... Quando eu era garoto, tinha 20 anos de idade, eu olhava para uma pessoa de 40 e chamava de velho. De 60, porque não morreu ainda? Agora que eu vou fazer 70, eu olho um cara de 90 e falo, que jovem, que forte que ele está, não é? Mas porque antigamente morria mais cedo. Eu vi uma pessoa de 60 anos acabada, definhada. Parece que o envelhecimento celular era mais acelerado. Hoje não, você tem na medicina um avanço tão maravilhoso que você
prolonga muito mais a vida. Hoje também se fala muito, infelizmente é uma briga da medicina regular com a medicina, vamos assim dizer, alternativa ou naturalista, que podiam se unir, mas elas ficam quebrando pau. Abandona, para de tomar remédio. Remédio já chama remédio, é só para remediar, nunca cura. Come isso, suplemento daquilo, e fica esse quebra-pau, você fica doido, né? Mas a gente tem microinflamações. Elas são silenciosas, a gente não sabe. Depois elas vão para inflamações. Certo, doutores? Aí eu não estou entrando na sua área. E depois da inflamação, as doenças, não é? Então, hoje a medicina está muito preocupada. Como que eu dou qualidade de vida para o meu paciente, a fim de que essas microinflamações sejam diminuídas ao máximo, para não chegar em inflamações e nem em doenças. A Harvard, em 1940, 47, começou uma pesquisa com um grupo de pessoas. Por mais ou menos 60 ou 70 anos, eles iriam segui-los, para ver quem chegava longe. E os longevos, todos eles, disseram que eles tinham 3 práticas na vida. Uma alimentação saudável, um exercício inteligente fisicamente e uma comunidade de apoio, de acolhimento, amigos ou igreja. Isso os levou a 100 anos com saúde mental e física. Então, muita pesquisa hoje da ciência está fazendo isso. O Freudenberger, que era um alemão que se mudou para os Estados Unidos, que começa a falar de burnout, porque ele percebe que tem gente que está com uma incidência muito permanente, tanto de ansiedade, quanto de depressão, quanto de doenças físicas, somou tudo. Ele falou, peraí, isso aqui está parecendo que tem uma outra coisa mais completa. Então eu diria, doutor, eu acho que sempre existiu, sabe? Mas a medicina está cada vez mais com a lupa, percebendo pequenas enfermidades para não permitir que elas se transformem em coisas tão grandes. Mas na área emocional ainda é muito recente a aceitação disso, né? O senhor comentou sobre esse tripé. Eu queria lhe fazer um pedido, né? Para o senhor olhar para aquela câmera ali e dizer exatamente o que é necessário para a gente ter uma vida legal, para ter um bem-estar especialmente pensando em sanidade mental. Esse tripé decorrente dos estudos de Harvard, se possível. Então, não abandone o seu médico, pelo amor de Deus. Primeira coisa, cuidado com estes médicos que são até médicos de verdade, mas que abandonaram a medicina regular para falar sobre saúde integral e no final compre os meus suplementos, né? Muito cuidado. Não abandone o seu médico, faça os seus check-ups direitinho. Agora, o que eu entendo que a Harvard mencionou sobre alimentação saudável? Eles fizeram pesquisas até 1980, 82, a incidência de obesos nos Estados Unidos era de 17% a 18% da população. A partir da inserção de a gordura sintética, margarina, que é comer plástico, né? Margarina, suco de laranja, pão quadrado com pasta de amendoim e sucrilhos, você de 82 para cá, você tem 68% de incidência de gordos nos Estados Unidos. Então você tirou a gordura natural, tirou o açúcar natural, tirou o sal natural, que hoje a gente só come iodo, não come mais sal, né? Tirou tudo isso e provocou um monte de doenças e gente engordando pra caramba. Esse negócio de diet, light, essas coisas... Você quer ver? Minha filha é gerente do departamento de neurologia infantil de um hospital. Ela disse, papai, a coisa está tão séria aqui nos Estados Unidos que quando um neném chega para aqui, para o hospital, faz teste antidrogas no neném imediatamente. Uau! Por quê? Porque a incidência de drogas nos pais, especialmente anfetamina, e eles potencializando maconha, e só a manipulação, e pega o neném no colo, passa na pele do neném e mata o neném. Então, tem coisas malucas, e sem falar dessas alimentações doidas, né? E aí, o que ela tem que ela me fala mais? Pré-adolescentes e adolescentes infartando. Por quê? Essas bebidas que dá energéticos. Estão tomando energético direto, então o coração está explodindo. Né? Então, o que é uma alimentação saudável? O mais natural possível. Né? Tem um médico que fala assim, come o que Deus fez, não o que o homem inventou. Então, sabe o conselho, né? Come essas coisas mais saudáveis, que tem riqueza. Né? O que é a boa proteína? O que é o bom carbo? O que é açúcar? Precisa daquele lá? Por exemplo, laranja. Se você espremer 5 laranjas, você toma um copão de suco de laranja.
Mas você só tomou a frutose, não comeu aquele bagaço, aquelas fibras. Agora, se você comer uma laranja inteira, quando muito, 1,5, 2 você aguenta. Não aguenta mais que uma, mais 5 você põe no suco e toma. Então, a gente descompensa pela alimentação. Mexer-se. Eu vou fazer 70 anos, se Deus quiser. Eu quero fazer 100, eu já falei com ele sobre isso. Mas, e como ele ficou quieto, quem cala consente, então eu vou fazer 100. Vida longa, saudável e próspera pro senhor. Então, lá onde eu moro, é muito plano, eu faço segunda, terça, quarta, 35 km de bike. Sem parar, no pique. Né? Não tem subidonas, assim, é muito tranquilo. Mas eu faço. Aqui eu me desregulei. Mas agora tem uma esteira no prédio. Então o meu médico falou assim, 1 horinha por dia, mano. Então eu tenho que ir lá 1 horinha por dia. É o pedágio da vida. Eu tenho que fazer algo. Faz a mesma coisa comigo, doutor. É o que eu posso fazer. Eu tenho os 2 meniscos abertos. E os meus médicos não querem operar porque você já é velho. Leva assim mesmo. Então eu não posso muito impacto. Não, eles doem mesmo. Mas eu boto lá uma joelheira de compressão e vou lá, vou me mexer. E a comunidade acolhedora, onde é? Pô, minha igreja, minha célula, minha família. Então, quando eu tenho amigos nesse nível, eu vou, com certeza, ter, no mínimo, uma vida mais plena, mais gostosa, mais intensa. Menos dores, menos inflamações no corpo, né? Menos, ai, não aguento mais. É uma verdadeira comunidade terapêutica. Exato, a igreja é. Eu acho que o burnout, que nem nós estamos falando, voltando um pouquinho, tudo esses 3 pilares que alimentação, atividade física, um bom relacionamento. Mas o que eu acho que... Bom sono. Um bom sono. Bom sono. Tem um livro muito bom sobre sono. Perdão, doutor, eu esqueci o nome do autor, mas se chama Por que Dormimos? Está em português, excelente. Mas eu acho assim, por que o burnout hoje, que nem o Baba falou, que antes talvez não foi tão diagnosticado, acho que sempre teve, mas hoje acho que a nossa sociedade... falando lá, pastor, não está influenciando. Por exemplo, hoje em dia ninguém tem paciência. Antes, eu lembro que você saía de casa, meu pai deixava a caderneta no telefone. Deixou algum recado, uma coisa? Hoje não. A gente sai, tem um celular, tem um WhatsApp, e-mail, coisa. Não é muita tarefa que a gente está sobrecarregado hoje que faz ter mais burnout? Será? Olha, por exemplo, assim, nisso que o pastor falou, a gente não toma mais suco, não toma mais nada. Também tem a indústria que quer vender. Eu lembro que na nossa época tinha Corcel, Fusca, uma Brasília. Hoje o carro sai 2025, tá em junho, já saiu o modelo 2026, ele troca uma lanterna, vender, isso não é essa agitação do dia a dia? 2 coisas. Primeiro, a gente vive um ambiente de obsolescência programada e de disruptividade programada. Ou seja, o novo joga fora o velho. Isso é disruptividade. A obsolescência é o seguinte, vai durar 3 anos. Vai durar 2 anos. Porque senão você não compra o novo. Eu não sei quanto que isso é legal, não é? Mas a gente vive nesse mundo. E a gente é pressionado, eu tenho o iPhone 8. Mas tem o 15. Eu falei, nossa, estou defasado demais. Minha esposa tinha um 9. E eu tinha o 12. Eu falei, vamos pro 12. Não, eu tô feliz. Os meus amigos Quando chegou o 12, quando chegou o 13... O 8 dela não funcionava. Ela teve que trocar. Se a minha esposa tem um 8, eu tenho 7, já temos 15. Pronto, é verdade. Juntos os dois, né, doutor? Resolvido, cara. Mas a questão é que os novos softwares, tudo que vem mais, é tão poderoso que aquela coisinha não cabe mais. Eu tenho 250 gigas no telefone. Usa? Não, tá lá, 250 gigas. Eu tenho lá metade já usado só de fotografia. Por mais que a gente não use, a gente quer ter, né? Lógico. Isso, exatamente. Imagina, eu lembro E quando se o eu meu precisar? computador, era 286, aí veio 386, o 5 já era outro nome. E aí quando veio de 1 giga, nossa, agora a gente tem de 5, 10, 100 teras. Isso provoca essa loucura. Outra coisa que a Oxford em Cambridge disse o seguinte: nós temos uma doença chamada hot mind, acho que é o nome deles, eu não lembro bem. Que é o seguinte, a cabeça está muito quente. Pessoas que passam até 4 horas fazendo assim no telefone, só vendo coisas, a cabeça dela para de funcionar. Porque ela não tem estímulo ao raciocínio, ela só vê. É só dopamina ali. Entendeu? Só fica vendo. Sistema de recompensa. Para de funcionar, não tem raciocínio. Vai para a universidade defasado, se for para a universidade. Se chegar. Então, nós temos estas coisas todas que iam nos poupar tempo, mas a gente inventou mais coisas para fazer. Isso.
né? A mãe do John Wesley, o homem que foi encarregado das igrejas metodistas do mundo, um dos maiores avivamentos do mundo, ele foi o 21º filho dela. Uau. E ela falava assim para os filhos: quando a mamãe estiver na tenda, nenhum pio. Ela jogava um lençol na cabeça dela e ficava 2 horas orando e lendo a Bíblia, com 20 e tantos filhos. Ela passava roupa com ferro que jogava carvão para esquentar e depois passar. E ela tinha um lema: até 2 anos de idade, meus filhos aprenderam a me obedecer. Então, eu não estou dizendo que ela era correta, mas eu estou dizendo que ela encontrou e fez um Wesley que transformou o mundo, Sim, né? sim. Então, mas hoje a gente tem mais tempo e menos tempo ao mesmo tempo, né? E essa Tá, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Eu vou dizer que teve um trabalho de uma comunidade de pescadores aqui no litoral do Paraná. Isso é quando eu estava na faculdade, então faz um tempinho já isso aí. Faz uns 3 ou 5 anos. E o interessante é que lá eram pescadores que viviam naquela comunidade sem nada, né? Sem tecnologia, sem estruturas, né? Daquela bem assim, bem mais comunidade de pescadores, né? E o interessante é que foram fazer um estudo lá com o pessoal psicólogos e médicos, né? E verificaram que eles tinham problemas de estresse e pressão. Os pescadores. Aí o pessoal falou: cara, como que vocês estão nessa situação? Quer dizer que, por mais que não tenha a vida moderna, eles têm outros problemas que acabam causando isso também, né? Parece que, então, apesar que eu tenho uma certa inveja do meu pai, né, em relação a essa vida moderna, porque meu pai, eu lembro que ele saía da sexta-feira às 5 horas da tarde do serviço dele e só iam encontrar ele nas 8 horas da manhã de segunda-feira. Né? Hoje a gente não consegue fazer isso. Hoje você sai do serviço, já está tocando celular, já tem que responder, já tem WhatsApp, um monte de coisa, né? Ele teve essa oportunidade ainda. Mas mesmo assim, você vê que essa comunidade, então quer dizer que talvez tenha outros fatores, né? Não só essa correria da vida, né? Mas também outras coisas que nos levam a ter essa... Vida frugal, então, não é garantia de que você não vai ter estresse. Porque você tem nem as burnout. suas pressões de lá. Sim. Uma das causas do burnout é o excesso de carga de trabalho, necessariamente não de quantidade de horas. Quando você tem jornadas muito prolongadas, sem pausas adequadas, sem respirar, você vai direto, isso é uma causa. Metas inalcançáveis. Eu trabalhei uma vez fazendo psicanálise corporativa na empresa, que eu trabalho fazendo isso nas empresas, girando o emocional do colaborador numa sessão de psicanálise para ele produzir 25% mais. Olha, eu vou provocar burnout. Mas Ele trata burnout provocando burnout. Exato. Pula. Aí depois eu volto e depois eu volto. Não, tem que vender dos dois lados. Não tem vírus para a internet. Alguém produziu para vender o antivírus. Então tinha lá a dona da empresa, numa reunião com toda a equipe, ela deu um murro na mesa e disse: nessa empresa o pato vai botar ovo. Aí o pessoal deu risada e falou assim: eu não errei. Nessa empresa, o pato vai botar ovo. O que ela falou? Nós vamos alcançar as metas, nem que vocês morram. Aí eu fui inalcançáveis. Então, isso é uma possibilidade. Ambiente corporativo tóxico. Eu não vou falar nem a cidade para ninguém achar que sabe onde é. Mas cuidei de uma empresa que o dono falou assim: você vai cuidar, 500 funcionários, você vai cuidar só dos 20 da liderança, que trabalham direto comigo no escritório. Eu falei: tá bom. Eu fui fazer o trabalho com eles, tal, atendi um por um, fiquei 4 dias dentro da empresa, 3 dias dentro da empresa. Fiz o relatório de um por um, dei para ele tinha gente muito boa. Mas eu tive nos 20, pelo menos 7, com medo dele. Ele era o provocador do ambiente tóxico daquele lugar. Uma liderança autoritária, não inteligente, ou às vezes negligente com certas coisas. Era aquela coisa: exige, mas não tem o troco. Então não passava segurança. E aí ele reclamando dos funcionários, mas eles estavam espelhando o comportamento dele. Mas ele não aceitou a minha avaliação dele. É que a diferença entre chefe e líder, né? Exato. Também, quando no ambiente corporativo você não tem autonomia e nem recompensa. Nenhum colaborador trabalha. Esse nome moderno, os colaboradores, eu não gosto muito. São os trabalhadores, né? Eu não estou colaborando, eu estou trabalhando para ganhar o meu, né?
Mas quando você exerce a sua função bem feita e percebe que não tem uma recompensa adequada, você pode criar ambientes cansativos demais para a pessoa. Uma das coisas que eu faço nas empresas é trabalhar a mudança da cultura do colaborador para com a empresa. Porque se ele não entrar ali com gratidão, sabendo que ali é a fonte de dignidade de vida dele, ainda que a dignidade não seja perfeita, ele entra metendo pau, reclamando, xingando, ele está se autodestruindo ali. E a canseira vai muito mais rápida. Mas se ele entra com gratidão, poxa, Deus me deu esse trabalho, é esse que eu tenho, eu vou dar o meu melhor aqui. Porque o sucesso da corporação garante a fonte da minha dignidade de vida. Trabalhei com uma empresa em Santa Catarina, ramo de calçados e roupas. 12 lojas, 95 funcionários, atendi loja por loja, um por um. Quando eu cheguei em casa, lá em Orlando, um dos diretores, uns 2 meses depois, me ligou e disse: Nassif, aconteceu uma coisa interessante. Sexta-feira eu estava chegando para abrir o escritório, que é em cima de uma das lojas, e as meninas que abrem a loja estavam chegando e disseram: olha, amanhã nós vamos abrir a loja, nós vamos chegar às 9 horas da manhã. Ele falou: não, de sábado a gente abre a loja às 10, por que vocês vão abrir às 9? Ele disse: não, nós não vamos abrir. É que o doutor Nassif veio aqui e falou que aqui não é o local do nosso trabalho, é a fonte da nossa dignidade de vida. Então, as meninas aqui ficaram em acordo da gente chegar 1 hora mais cedo para a gente ficar rezando pela prosperidade da nossa empresa. Olha que interessante. Agora, vê se entra com burnout, quem entra com esse coração. Já é uma mudança. Já vai animado de casa É a trabalhar, percepção né? de que eu faço parte de algo que é maior do que eu mesmo. Exato. Olha que Exato. interessante isso. E Fazer parte, né? outra coisa, você é uma peça da engrenagem da produção mundial. Eu trabalhei uma vez com cuidar de gente num restaurante. E eu pergunto qual é a sua função aqui. Uma das moças me falou: eu sou auxiliar de salada. Falei: eu nunca tinha ouvido falar dessa função. Falei: o que faz um auxiliar de salada? Falou: eu pego tudo que o chefe manda, lavo, corto do jeito que ele quer, deixo tudo ao lado e ele faz as misturas, tempera, põe na bandeja e eu levo para o balcão. Essa é a minha função. Falei: tá bom. Aí eu perguntei: quantas pessoas trabalharam para eu ter essa camisa? Ela falou: umas 10. Falei: só? Ela falou: mais? Eu falei: acertou no mais. Mais ou menos 55 mil pessoas. Ele falou: como? Eu falei: imagine uma fazenda de algodão no Paquistão, na China, na Índia. 5, 6 mil pessoas trabalhando. Produzindo algodão. Tem máquinas que vieram de várias partes do mundo. Aí vende para a indústria que transforma algodão em linha. Caminhões, transporte, pedágios, seguros, gasolina. Vai lá, transformou em linha. Aí vende para a fábrica que transforma a linha em pano. Tudo de novo. Mais máquinas, mais manutenção de máquinas, mais um monte de coisa. Vende para a fábrica que transforma em camisa. Depois vai para um distribuidor, para um mega distribuidor que vai para o porto. Um navio de transporte custa 680 milhões de dólares. Ele sai lá do Paquistão e encosta aqui em Paranaguá. 3 mil caminhões por dia giram no Porto de Paranaguá. 3, 4 mil pessoas trabalhando lá dentro. Vai para o mega distribuidor, para o pequeno distribuidor, para o representante comercial que vai vender para a loja. Eu cheguei e comprei. 50 mil pessoas trabalharam pela minha cabeça. Eu tenho que ser grato a Deus. Ele botou 50 mil pessoas para trabalhar para mim. Agora, e se eu não compro a camisa? Eu vou quebrar essa cadeia. Né? A cadeia. Aí eu sim. pergunto para ela: você não é auxiliar de salada. Você é uma engrenagem importantíssima na cadeia de produção mundial. E a gente começa a listar todos os fornecedores do restaurante. O olho dela abre desse tamanho. Ela vai fazer salada? Não. Ela é uma peça importante na engrenagem. Esses são, já estou respondendo, mais ou menos os caminhos da gente tirar. Então, a corporação é muito importante numa mudança de cultura para com o seu colaborador, a fim de que o burnout não aconteça. Então, aqui, pode falar. Não, só complementando aí. Teve uma palestra que eu assisti sobre uma empresa que estava colocando a inclusão dos funcionários. E é um parque de diversão, não vou dizer nomes aqui, né? E diz que tinha um cara que era contratado para ser varredor e fazer a limpeza de rua, das ruas do parque, né? E aí, naquele momento, ele pegava a mangueira e fazia desenhos com a mangueira. E as pessoas que em volta começavam a ver, e ele começou a ver ele fazendo a mangueira, né? Se fosse, diz que a forma de inclusão deles era tão bacana assim, que o coordenador passava, se chegasse outras empresas, ia falar assim: cara, que você está perdendo tempo de brincando com a mangueira, né, do que ficar assim, vai fazer o seu serviço. Não, eles chamaram ele, falaram assim: cara,
faça o serviço, mas pode ficar fazendo os desenhos. Porque ele virou uma atração do parque. Olha que Né? interessante. Então ele senti, e aí teve uma moça lá, disse que ela vendia, sabe, lá no parque tinha essas bancas, né? De vender brinquedinho. E aí tinha uma colega que foi lá, né? E disse que a filha dela quebrou o brinquedinho. Né? E aí foi lá trocar esse brinquedinho na banca de brinquedo. Só que não tinha. Exatamente aquele modelinho daquela cor não tinha, que era a filha que queria aquele modelinho. Aí a moça pegou, fechou a banca, foi do outro lado do parque, falou assim, ó, lá do outro lado tem. Foi com eles lá, o cara atravessou todo o parque, né? Chegou na outra banca, pegou o brinquedinho. É esse brinquedinho que você quer? Aí a filha, é esse mesmo. Então esse aqui eu tô te dando. Porque o parque tem uma quantia em dinheiro que poderia que a pessoa pode. Então a própria funcionária se sente tão incluída e também satisfatória de fazer isso pelos clientes, e elas compram, diga-se, assistente bem trabalhando na empresa. Né? E algumas empresas têm essa. Né? Então talvez a gente tenha que saber as oportunidades, né, que a pessoa acaba ganhando naquela empresa, se sentir parte dela. Sentir né? responsável pela felicidade de quem está Exatamente. frequentando o Você parque. sabe, quando que um trabalhador trabalha bem? Quando ele torce pelo dono. Quando está feliz com o que Quando está ele fazendo, torce ele pelo dono. torce pelo sucesso. Quando que ele torce pelo dono? Quando o dono sabe o nome dele. Quando o dono pergunta, como vai tua família? E quando o dono pergunta, há algo que você possa me dizer para eu melhorar as coisas aqui? O dono de uma empresa que faz essas 3 perguntas tem a torcida do empregado pelo sucesso dele. Interessante isso. Muito simples. Você vai numa loja de McDonald's no aeroporto e tem lá a pessoa do caixa, onde você escolhe o número, paga e espera chamar o seu nome, né? Você tem 2 tipos de trabalhador. Tem aquele que fala assim, next, o próximo. Aí você chega lá e fala, ela faz assim, next, que você está demorando. Esse é um trabalhador. Eu não volto mais ali. Mas tem uma que fala, next, aí eu chego lá e ela fala, como eu posso alegrar o seu dia hoje? Com qual dos nossos sanduíches você vai encontrar um pouco de alegria? Interessante. Imagina se eu quero comprar aí. Quer dizer, é um ambiente corporativo, é uma cultura corporativa. Quando o empresário sabe criar esse ambiente, ele vai eliminar não só burnout, mas muitas outras coisas. E o que eu fazia? Em 2020, quando estava a pandemia, eu estava me aposentando, deixando o Ministério Pastoral, era psicanalista, falei, vou soltar a carreira. Eu falei, Deus, mas o que eu vou fazer? Nós estamos no meio da pandemia. Me dá ideias, me dá ideias. E veio uma frase na minha mente. Psicanálise corporativa. Falei, legal. Aí comecei a vir para o Brasil na pandemia mesmo, batendo na porta dos empresários que eu conhecia. Deixa eu cuidar dos seus meninos aí. A resposta em geral que eu tinha era, você tá maluco? Isso aqui não é caso de caridade. Se o cara não funcionar, dou um pé no cara, boto o outro no lugar. E eu falava, você sabe quanto custa mandar um funcionário embora no Brasil? Quanto custa arrumar outro? Deixa eu cuidar do seu menino, vai sair mais barato. Sabe qual é a estatística do governo brasileiro hoje? Para cada R$1 que você investe em saúde mental, você tem um retorno de 4. Então, aí quando chegou a NR1, no final do ano passado, os empresários começaram a me chamar, ô Nassif. Lembra daquela conversa? Entende? Aí hoje eu atendo muito mais pequenas empresas, 10, 15 pessoas, 30 pessoas, do que as grandes. Mas estou atendendo as grandes também. Porque eles perceberam que o investimento na saúde mental do seu colaborador sai muito mais barato do que perdê-lo. Sim. Até você achar outro. Indenizações, processos. É muito complicado, né? Delicado. Estou falando em burnout hoje, que é esse estresse dia a dia que eu falei lá da cultura. Então, hoje, o indivíduo ele pode, ele mesmo, diagnosticar que está com burnout, mas então, o pastor está falando, é mais fácil hoje a gente investir nas empresas que, por exemplo, assim, por que eu estou em burnout? Porque a minha empresa está me sugando. Ou em casa, ou alguma coisa. Então é mais fácil eu investir na empresa, a empresa colocar na mentalidade do trabalhador para ele trabalhar mais disposto. É uma caminhada. É uma caminhada. É uma batalha que está se iniciando no Brasil, essa mudança de conceito do empresário, né? Tem muito empresário bom que faz isso. Algumas empresas modernas que têm ambientes de descanso, de cochilo, sala de descompressão, etc. e tal, premiação, envolvimento, atividades extra empresa esportivas, festas, etc. e tal. Os palestrantes chegando, isso tudo é essa mudança de mentalidade, e você tem palestrante aí ganhando rios de dinheiro fazendo palestra o dia inteiro, mas para motivacionar as pessoas, ou motivar as pessoas. Mas existem certos cuidados que, se você, por exemplo,
começar a perceber mais o seu corpo e a sua mente. Será que não está precisando de uma pausa? Organizar melhor as rotinas. Quem fala, Nassif, o meu psicólogo falou que eu estou no burnout agora. Eu falei, vamos rever a agenda. Vamos ver sua agenda. Cadê seu tempo? Você quer ver? Só para crente. Olha isso. Os crentes em geral, são razoáveis. Em geral, são razoáveis. Tem alguns bons demais. São razoáveis nas disciplinas cristãs. Vida de oração, na hora das refeições, mais hora. Bíblia, pelo menos aquela que leu no púlpito, né? Leu a Bíblia e orou. Ceia e batismo, uma oferta, obedeceu, tudo isso. Mas não obedece o descanso. É relapso 100% no descanso. Descanso é disciplina cristã. Eu estava em Israel uma única vez, nunca mais consegui voltar. A última vez que eu tentei foi a pandemia. Aí eu fui tentar de novo, o Hamas quis brigar com Israel. Imagina um cara com o nome Nassif querer chegar lá agora para passear. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Aí, mas eu estava lá e no dia do descanso, num sábado, rapaz, parecia até que os passarinhos não estavam piando naquele dia. Era interessante, havia realmente um silêncio. E eu conversei com um judeu do meu lado e falei assim, escuta, vem cá. Por que tem tanto judeu prêmio Nobel? Tem muito, cara. Sim. A maioria dos avanços tecnológicos são judaicos. Para falar um dos mais recentes, o tio do GPS, penicilina, isso, muita coisa. Aí o cara falou assim para mim, porque nós temos um dia de descanso. Falei, desenha porque minha cabeça não entendeu. Bugou. Ele disse assim, no dia de descanso, nós contemplamos a criação. E aquele Criador que vive em nós nos inspira. Mas se eu não parar e contemplar, um dos elementos mais importantes, talvez até o mais importante do Legendário, é levar o homem de volta à natureza. Isso. O contato com a natureza vai desabrochando outras coisas dentro da vida da gente, né? Então, esse contemplar da criação, do Criador que em nós habita, os caras começam a ter ideias. E aqui a gente vai descansar, abre e-mail. Sim. Não, a gente não descansa mais, a gente só muda de Abre atividade. Descansar, abre o Instagram e fica no... Agora, quando a pessoa entrou no burnout, o que ela não pode fazer é descansar. E vamos lá, então. A pessoa entrou no burnout. Como sair? Tem Qual que fazer tratamento? rotinas de lazer, Rotina de lazer. basicamente. Porque ele tem que criar uma rotina de fazer mínimo uma vez por semana uma coisa que ele não está acostumado a fazer. De propósito, De intencionalmente. propósito, intencionalmente. Tem que colocar no plano. Ir na feira, andar de quadro na rua, quebrar o muro, fazer de novo. Ele tem que ter rotinas diferentes. Ele tem que criar rotinas. E ter uma rotina premeditada de lazer em comunidade. E tem que sair com a família, mesmo sem vontade. Tem que proporcionar riso. Uma vez por semana. O riso, quanto puder. Enquanto ele ri, ele elimina o burnout. Se ele não faz isso, ele vai fazer AVC e ataque cardíaco durante o processo. Que loucura, né? Uma das dúvidas é a seguinte, hoje, o senhor falou que vai em tem várias empresas de menores ou maiores, né? Hoje as empresas encaram bem, diga assim, um funcionário está com burnout, né? A empresa acolhe, ela tem essa sensibilidade de ajudar, né? Com esses funcionários, eles conseguem ou ainda é difícil? Ainda hoje eu posso dizer uma ou outra. O que eu fiz por causa do NR1, essa obrigatoriedade de ter um departamento de saúde mental e prevenção de riscos, eu escrevi um guia prático com 51 enfermidades diferentes. Mas eu pus as 10, 15 mais recorrentes logo na frente. Cada caderno desse, vamos assim dizer, que é um guia prático de cada doença, tem uma descrição da doença. O que é? As principais causas daquela doença. Os principais sintomas. O impacto no meio corporativo. Né? Depois, o que a pessoa pode fazer por si mesma? Autocuidados. E, por fim, o que um profissional de alta qualidade desenvolveria de
processos terapêuticos adequados em cada enfermidade daquela. E, por fim, um questionário de 15 perguntas com resposta sim, não, sim, não, sim, não. Depende e já dou um padrão avaliativo embaixo. Depende de quantos sims, está legal. Tanto sim está em risco, tanto sim está dentro. E em cada uma delas, a orientação para o RH do que fazer com o seu funcionário. Então, se ele já está sinalizando que está em burnout, tem o que pode ser feito. Então, a empresa vai criar elementos para que ele não entre lá. E nos Estados Unidos, a gente tem um programa que chama Wrap Around, embrulhar. Aqui tem um nome, mas eu não consigo lembrar qual que é. Acho que é terapia de acolhimento, eu não lembro mais o nome aqui. O Wrap Around é embrulhar mesmo, assim. Você ser embrulhado pelo seu entorno. Então, a pessoa está aqui com burnout, o CEO está aqui, o RH está aqui, o psicólogo está aqui, a esposa está aqui, os filhos estão aqui, e todos nós vamos mostrar o quanto ele é importante. E nós vamos escrever em papéis, vamos ler e colocar no quadro. Você é muito importante por causa disso, 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 disso. Você precisa se cuidar por causa disso, disso, disso. Nós gostamos disso, disso, disso. Só as coisas boas. Depois que ele viu tudo aquilo, aí a turma fala os desafios, não os problemas. Que interessante. Quais são os desafios que você tem? Olha, você precisa, você precisa, você precisa. E depois termina com elogios. Isso chama terapia do sanduíche. Você elogia em cima, critica no meio, elogia embaixo. O sujeito vai embora com o sanduíche. E não só com a crítica. Mas esse wrap around, ele vê que o chefe sabe o nome dele, conheceu a esposa, os filhos. Às vezes vem o bombeiro, o xerife da cidade. Todo mundo ali que a gente convida vem e fala do cara. Ele sai dali e fala, puxa, eu tenho... Eu nem sabia que eu era assim. Né? Comunidade acolhedora isso aí. é um dos elementos da saúde. Sim. Então, com isso, ele sai dali entendendo a importância dele, porque no burnout, na depressão profunda, em outras crises, você perde o seu próprio valor. Para que eu estou vivendo? Sim. E você esquece que existem pessoas que não podem viver sem você. Porque você só olha no seu umbigo nessas horas, né? As pessoas não existem outras. E ali, sentido, né? essas pessoas ressurgem para você. Uma das experiências que eu tenho é que uma pessoa só muda mesmo, ou quando ela percebe que ela vai morrer, ou quando as pessoas que ela mais ama vão morrer por causa dela. Aí ela toma um susto e vai resolver. Por questão de O doutor já viu, e vocês como médicos já sabem. Cara, se você não parar de beber hoje, não parar de fumar hoje, você tem 3 meses de vida. O bicho para. Na hora. Né? Porque fica sério, né? O senhor comentou sobre essa abordagem do sanduíche aí, eu lembrei de uma linha de mentoreamento, que é a mentoria reversa, em que quando você vai fazer a mentoria, alguém compartilha um conhecimento com o mentorado. Na reversa, essa pessoa, de alguma forma, ela passa a entender o sentido de quão é importante para o superior. Uhum. Isso como é especial, isso que a pessoa consegue entender. Opa, então eu faço parte disso e eu contribuo para o meio. Você quer ver uma coisa? Existia aqui um membro da nossa igreja, eu não sei se eu estou autorizado a falar o nome dele, ele era CEO de uma grande corporação aqui, acho que era aqui em Curitiba mesmo, Prosdóximo. Não sei se existe ainda essa empresa. Fazia linha branca, essas coisas. Sim. E ele tinha um ritual interessante. Uma vez por semana, ele escolhia 10 ou 12 peão de fábrica para entrar na sala de reuniões da diretoria com ele. O sujeito vinha lá, sujo e tudo, chegava no escritório dele, as secretárias, tudo bonito, vidro, televisão, gente servindo cafezinho. Aí eles são convidados à sala de diretoria. Aí eles sentam, vem uma secretária com o nome já deles impresso, põe na frente de cada um deles. E aí entra a menina da cozinha com um carrinho oferecendo café, chá, água. Sente valorizado. Aí dá tudo isso daí para eles, eles olham especial, assim. Né? Aí chega o presidente. O presidente vai e cumprimenta na mão, um por um, em volta da mesa. Depois ele se senta e chama você pelo nome, porque tem a plaquinha na frente. E aí a primeira pergunta. Seu João, quanto tempo o senhor trabalha aqui? Qual a sua função? Ah, o senhor é casado? Sou. É o nome da sua esposa? Tal, não sei o quê. E a secretária está atrás dele fazendo a anotação. Depois vai pondo na frente dele, na frente do nome do... Ele sabe tudo. E vai assim, personificando o contato. Aí ele faz o seguinte.
que ideia vocês têm para a gente melhorar essa fábrica? Pro peão. O peão olha assim, eu dar uma ideia. As boas ideias ele dava bônus em dinheiro. Um belo E a melhor incentivo. ideia do ano, um carro. Um belo incentivo. Aí ele chegou lá e um dos peões falou assim, e perguntou, qual a sua função na empresa? Ele falou assim, quando a geladeira passa na minha frente, eu tenho todas as gradinhas amarradas e grudadas umas nas outras, para elas não balançar quando vai fazer o transporte, mas aquelas gradinhas que vai pondo assim, para fazer as prateleiras, né? E eu tenho uma ideia. Ele falou, qual a ideia? O último ferrinho não precisa. Ele falou, por que não? Porque vai encostar na parede, ele não tem utilidade, na parede do fundo da geladeira. Ele falou, pera um pouquinho, Quantos ferrinhos? sobe aqui a engenharia. Calcula isso pra mim. Pô, nós vamos economizar milhões. É verdade. Eu ganhei um automóvel. Que legal. Agora, imagina esses... Já pagou o carro, né? Cara, deixa eu falar. O presidente me chamou, eu fui na sala dele, ele sai agora, ele sabe meu nome, perguntando da minha família. E quando ele entra, de vez em quando, ele passa no chão de fábrica. Ele fala, deixa eu ver, era João? Não, deixa eu ver, era. E aí, como é que tá tua mulher? Como é que tá teus filhos? A pessoa sente... Cadê burnout? O pessoal trabalhando com a maior alegria, porque eles torcem pelo patrão. pelo Mas sucesso. é uma espécie dessa engenharia reversa, onde eu, peão, dei uma ideia que mudou a história da empresa. Que legal. Pastorzão, estou gostando demais da conversa, tenho certeza que nossa audiência também, mas nossa audiência tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do pastor. Alcança para mim, por favor, aqui, Robson, os livros do nosso queridão, aqui, nosso pastor. Existe algum livro desses aqui que fala um pouquinho sobre burnout? Não. Esse daqui... Vou passar qual que você quer. Todos eles, eu quero. Opa. Esse daqui, onde eu mostro? Aqui, nessa Isso, câmera. isso. Olha, esse daqui é o meu protocolo de psicanálise. Eu trabalho com mapeamento de biotipo. O mapeamento de biotipo me permite diminuir muitas sessões de escuta terapêutica, porque eu já vou mapear a pessoa. Então, aqui tem todo o meu protocolo de psicanálise. Esse livro é de autoconhecimento e autocura. Eu escrevi de um jeito que você pode se perceber e tem algumas dicas no final do livro do que você pode fazer por você mesmo. Sabe quando você tem, por exemplo, seu marido fala assim, bem, você vai indo no mercado? Vou. Você traz Guaraná para mim? Trago. Aí você encontrou uma irmãzinha da igreja que vocês duas estão produzindo uma festa na igreja. Você encontrou no mercado. Começam a conversar sobre a festa, você vê o horário, tá atrasadíssimo, você compra tudo para fazer o almoço pro seu marido e esqueceu o Guaraná. Quando você chega em casa, ele fala, amor, você comprou Guaraná? Você fala, esqueci. Ele explode, ele vira um louco. Eu sabia, eu não tenho valor nessa casa, ninguém liga para mim. E você fica, por causa de um Guaraná. Não, é porque tem uma criança ferida dentro dele que explodiu. Que nasceu essa ferida por causa de desconsiderações lá na vida dele. Então esse livro tem estas dicas e outras, e é um livro bem gostoso sobre meu protocolo de psicanálise. De feridas a troféus, por quê? Porque quando você tem uma cicatriz, antigamente o primeiro nome que eu estava dando era de cicatrizes a troféus. Mas com muita dor, não, de feridas a cicatrizes era o nome, mas era muita dor. Então, mas cicatriz é geralmente uma pele mais forte do que a pele comum, certo, doutor? Então, quando eu olho uma cicatriz, eu não olho uma coisa feia, eu olho um troféu de vitória. Ali você tem mais força do que na pele que você tinha antes. Um triunfo. Então, esse nome está aqui. Esse daqui é um livro sobre luto, enfrentamento da perda. Chama Sorrir Outra Vez por duas razões. Primeira gargalhada que eu dei depois do falecimento do meu filho, minha mente falou assim, como você já está rindo? Então você não amava tanto assim. Aí eu falei, nunca mais vou rir. Mas era um truque da minha mente. A melhor maneira de homenagear a memória do meu filho era eu ser feliz. Porque se ele era feliz. Então, chama Sorrir Outra Vez por isso. E a segunda razão por causa do Davi. O Davi tinha um filho doente e não queria nem que falasse da doença do filho, que ele matava a pessoa. Aí o filho morre. Ninguém tem coragem de falar com o Davi que o filho morreu. Aí ele olha, percebe pela cara de todo mundo, o que ele faz? Ele vai tomar um banho, se veste e vai trabalhar. O pessoal falou, Davi. Ele falou assim, olha, o meu filho foi morar em um lugar de onde ele não pode vir. Mas um dia eu irei a ele. E aí ele escreve o Salmo 87. Senhor, depois de ter me esmagados os ossos, foi a expressão de luto dele, foi essa. Depois de você ter esmagado os meus ossos,
você me daria de novo a chance de sorrir outra vez? Porque ele parecia que não ia sorrir de novo. Então, o título do livro. Esse aqui foi meu protocolo de psicanálise, meu protocolo, minha tese de doutorado nos Estados Unidos. Quando eu vivi lá, eu percebi muito brasileiro mergulhado em dívida. E muito americano mergulhado em dívida. Então, será que só a economia não resolve? Tinha alguma coisa aqui? Aí fui pesquisar. Minha tese foi como meus maus hábitos de infância e traumas emocionais daquela época sabotam a minha administração financeira pessoal. Depois eu transformei em um livro que se chama Desvendando o Segredo da Formação da Riqueza. Primeira parte, Cura da Cachola, vai falar muito sobre autoimagem, como eu construí, quem eu acredito que eu sou. Eu tenho um rosto emocional interno e um rosto aqui. Eu posso fazer plástica nesse rosto, mas se o de dentro estiver dilacerado, eu enxergo o de dentro. Então eu vou trabalhar isso aqui. No meio do livro, 4 capítulos sobre formação de riqueza. Ideias errôneas sobre dinheiro, o uso dos pensamentos, alma de livre e alma de escravo, e os 10 passos da formação da riqueza. Aí é uma mistura de psicanálise, cognição, inteligência, prática administrativa e fé. Eu misturei as 3 coisas, dei 10 passos. Né? Então eu formo essa riqueza em Deus e agora eu harmonizo minha vida na direção daquilo que eu quero, vou me aprimorar, vou me meter em negócios não escusos, vou ser generoso, vou ser grato, vou contemplar, etc e tal. E a última é para a glória dele, que eu chamei aqui para fazer Jesus famoso. E a última parte do livro, uma pequena caixinha de ferramentas de administração financeira, fazer umas continhas, um orçamentinho, uma aplicaçãozinha em CDB inicialmente. Depois eu escrevi a Bíblia e o Dinheiro, lancei esse ano aqui na igreja. A Bíblia e o Dinheiro é um compêndio sobre dinheiro na Bíblia. Tem mais ou menos 500 versículos de oração na Bíblia, mais ou menos 500 sobre fé. Tem 2.350 versículos sobre dinheiro na Bíblia. A Bíblia leva a sério. Das 38 parábolas de Jesus, 16 sobre administração financeira e prosperidade. Existe isso na Bíblia. Eu coloquei 14 personagens da Bíblia dando dicas de administração financeira. Coloquei 12 mandamentos bíblicos sobre dinheiro. Não existe os 12 mandamentos. Eu peguei 12 ordens divinas e chamei mandamentos. Coloquei as 3 teologias vigentes entre os cristãos. Teologia da libertação, que começou com o padre Leonardo Boff. Entrou dentro da igreja cristã como teologia da missão integral. Tira dos ricos e dá para os pobres. Aprende. Você não ajuda pobre acabando com os ricos. Isso é erro. Teologia da prosperidade. Aquela que diz, se você é crente, mora em cobertura, tem 5 carros na garagem portado, 3 casas na praia, viaja todo ano para a Europa. Porque se você é crente, você tem tudo isso. Se você não tem tudo isso, ou você não é crente, ou está em pecado, ou não sabe pedir. Eu mostro as 2 teologias, os erros na Bíblia. E ponho a nossa, teologia da mordomia. Tudo é de Deus, Ele quer que a gente administra, podemos desfrutar delas, mas a nossa riqueza é dele, existe para fazê-lo famoso no planeta. Com isso, aqui tem tudo. Cara, sem brincadeira, não tem um livro no Brasil que fala de dinheiro como esse aqui. E ensina o que a Bíblia fala. A Bíblia não promete que todo mundo vai ser milionário, mas a Bíblia te ajuda a viver livre das dívidas. Prosperidade na Bíblia é saber viver bem com aquilo que eu tenho, ansiando ser melhor. Tá? Então esse livro aqui é bênção. E esse aqui é a história do Rafa, né? O meu filho... Pois Rafa, um anjo, morou lá em casa, porque para nós a palavra anjo significa mensageiro. E ele foi para nós um mensageiro de Deus para mudar coisas na nossa vida. Ele fez grandes mudanças na nossa vida. Então eu coloquei esse nome aqui. E esse livro está em português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, está indo para o chinês. E está na mão da Netflix, já por 3 semanas eles estão avaliando o projeto de criar uma série para a televisão mundial sobre a história dele, do nascimento até os 8 anos primeiros de luto, tudo sobre ele, e a única exigência financeira que eu fiz, Jesus tem que aparecer na história. Eles estão avaliando. Se eles disserem não, já estão por 3 semanas, é muito tempo para eles responderem, já deveriam ter respondido. Mas pode ser que isso seja apresentado nas próximas semanas à Globoplay. Para eles fazem uma série para a televisão brasileira. Enfim, tá na mão lá. O Rafa tinha síndrome de Down. Quando ele nasceu, eu não sabia o que era. Naquele tempo, 40 anos atrás, não tinha internet. Falaram que ele era mongoloide. Para mim era uma coisa mole, gelatinosa. Não sabia o que era. Eu fui na Barça
Quem for no museu pode achar um ainda, Barça. A Barça. Aquele Enciclopédia. 40 livros dessa grossura, desse Enciclopédia, tamanho cada um, Ele tinha uma Barça. e tinha um parágrafo Eu que sobre tive. isso. Um Um parágrafo. Que chamava Trissomia do cromossoma 21. Então, a gente foi aprendendo que ele foi enviado por Deus. Chamou Rafa, por um susto, chamou Rafa. Minha esposa chorava muito com ele no colo. Ela não o rejeitava. Ela dizia, como eu vou amar? Como eu vou proteger? O que eu vou fazer? E um dia, encontrei um amigo que chama Rafael. Ele falou, é nome bíblico. Eu falei, você tá maluco? Isso não tem na Bíblia, Rafael. Isso é nome italiano, sei lá. Ele falou, não, tá em Crônicas. Eu falei, mano, eu dou aula de hebraico bíblico no seminário. Eu nunca vi esse nome. E eu dava aula de hebraico bíblico há 30 anos atrás. Não me pergunta nada que eu só sei o Aleph agora. Aí eu fui na Bíblia hebraica e achei em Crônicas. Aparece 2 vezes o nome dele. Refael. Refá é cura. E El, Deus. 2 possíveis traduções. Aquele que Deus cura ou aquele que Deus usa para curar. E eu queria saber o que o Rafael da Bíblia apitava na Bíblia. Ele era porteiro do templo. Mais nada fala dele. Aí eu cheguei com a Bíblia hebraica e falei, meu amor, eu vejo na Bíblia que Deus manda pôr nome no filho para ele ser na vida o que o nome significa. Ele disse para Maria, bota Emanuel. Ele falou para Jacó, agora você vai chamar Israel. Ou ele muda o nome, ou ele dá um nome para a pessoa ser na vida. Você que escolheu Rafael. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você quer que Deus cure o Rafael, porque o nome dele pode significar isso? Ou que Deus use o Rafael para curar, como porteiro do templo? Ela chorando, disse, eu amo meu filho. E eu faço a segunda opção, porque eu quero meu filho como Deus o criou. Glória a Deus. Cara, se eu te contar milhares de oportunidades que nós tivemos, como nós falamos de Jesus, nós cuidamos de muita gente. Vou falar um caso rápido. Eu estava com ele buscando a filha na escola, num tempo que todo mundo escondia esses filhos. E uma senhora se aproximou, desculpa, sabe que eu tenho uma amiga que tem um filho como o meu? Então, ele é dentista, ela é psicóloga, mas corre um boato que ela já está com 3 meses, a neném, e que eles não estão dando comida para ela morrer. Aí eu falei, tá bom, dá um endereço. Não, eles não querem ajuda. Eu falei, como eu posso ajudar? Só vou orar por eles. Ele é dentista em tal lugar. Aí um dia eu passei lá, vi a placa, peguei o número, fui para casa, liguei e falei, olha, você não me conhece, assim, assim, mas eu tenho um filho, assim, assim. Ele, desligou o telefone. A estratégia não deu certo. Passei de novo lá. Não, aí falei, Lu, liga você, Camila, mais velha, tá precisando de dentista, marca com ela, eu vou levar. Levou, atendeu a Camilinha, paguei. E o consultório era na frente da casa dele. Quando eu paguei, eu falei assim, eu sou o cara que te ligou que tem um filho com síndrome de Down, que naquele tempo era mongolismo. Ele começou a gritar dentro do consultório. A esposa dele veio com um pano de prato assim. Que foi? É ele. Ele o quê? Ele que ligou pra mim, que tem um pai. Ela falou, some da minha casa, nunca mais pise aqui. Não quero saber que você existe. Mas a nossa ficha estava lá. Ou quer dizer, nosso contato estava na ficha dele. Naquele tempo era a mão, né? Sim. 3 meses depois ela ligou pra minha esposa. Ela falou, se você falar eu desligo. A esposa ficou em silêncio. Quase 1 hora a mulher falando. Quando minha esposa falou, ela desligou. Depois ela ligou de novo. Depois de novo. Aí nós pudemos ajudá-los. E eles começaram a perceber. Cuidei de um casal de crente. Ele disse assim, meu filho é assim por maldição satânica. Mas nós estamos orando na igreja para expulsar o demônio, ele vai ficar curado. Eu falei, abre sua Bíblia, Salmo 139, mano. Aí ele começou a receber o filho. E várias. Então o Rafa foi esse mensageiro de Deus para a nossa vida. Foi esse cara. Me faz uma falta danada. Ele era meu grande companheiro para tudo. Cada lugar do planeta que eu fui, ele foi comigo. Cada rua que eu fui, ele foi comigo. Ele pastoreava comigo. Então ele me faz muita falta. E eu descobri uma coisa. Que saudades não diminuem com o tempo. Ao contrário do tempo, ela se alimenta. Quanto mais tempo faz, mais dói as saudades. A gente sabe que vai reencontrar, mas é dolorido. Então a pergunta é, a minha dor, quando eu venço a dor? Eu venço a dor quando ela passou de doer? Eu acho que não. Eu perco da dor quando a dor me faz uma pessoa pior. Eu perdi da dor. Eu perco da dor quando a dor me faz um pai pior, um marido pior. Perdi da dor. Eu perco da dor quando ela me faz um cidadão pior nas ruas. Eu perco da dor quando ela
me ensina a desistir de Deus. Eu perdi da dor. Agora, eu ganhei da dor se por causa da dor ou apesar da dor eu me torno uma pessoa melhor para os outros e para mim mesmo. Eu ganhei da dor quando, apesar da dor ou por causa da dor, eu me torno um membro de minha família melhor para eles. Eu ganhei da dor por causa da dor ou apesar da dor quando eu me torno um cidadão melhor nas ruas. E eu ganhei da dor por causa da dor ou apesar da dor quando a dor me aproxima mais ainda de Deus. Eu ganhei da dor. Amém. Amém? Então esses livros estão aí à disposição na nossa livraria aqui da PIB Curitiba ou no Mercado Livre ou no meu Instagram. Qual é o Instagram? Obrigado pastor João? pela propaganda. Qual é o Instagram? NS Nassif. NS Nassif É. no Instagram. Maravilha. Pô, eu estou muito satisfeito, Eu também, feliz satisfeito. e agradecido pela sua presença aqui. De minha parte, a gente iria agora, muito mais adiante, e nos próximas oportunidades que o senhor venha aqui novamente. Eu amo bater papo. Sou um tagarela. Maravilha. Hoje também tivemos aqui nosso queridão Dr. Robson, também o Dr. Marcos Babá. E que Privilégio satisfação. para mim estar Amém. entre Maravilha. dois cientistas da medicina e eu falando aqui minhas coisas, né? Dá até medo. Hoje, com satisfação, nós tivemos aqui a participação do nosso querido pastor Nivaldo Nassif em nosso episódio do Legendários Cast. Esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. A gente se despede de você desejando que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe.